Olá, está começando mais um Pecuária em Alta com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. No programa de hoje nós vamos falar sobre produtividade e investimento dentro de uma fazenda. Quem vai nos auxiliar é o nosso gerente de leite nacional, Guilherme Marques. Guima, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta, é um prazer ter a sua companhia. Obrigado, Letícia, é sempre um prazer estar aqui falando, para esse público maravilhoso que é o nosso público da Alta, que é o público pecuarista do nosso país. E hoje os temas são muito interessantes, porque uma fazenda funciona para gerar lucro, E a gente na área da genética, Letícia, nós estamos com ferramentas, com informação, com assessorias para que esse produtor tenha lucro, E isso é importante a gente falar. Produção significa produzir. E produzir para quê? Para chegar a um ponto de venda e ter o resultado financeiro do negócio. Com certeza, Guima, são temas importantes. E nós sempre falamos muito sobre provas, índices e sumários. Mas eu queria que você explicasse o que esses dados, essas características representam para uma propriedade. Bom, para a fazenda, para a raça que se envolve nisso, mas as pessoas têm que entender, os produtores têm que entender que dentro dessa área de genética existem vários cientistas, pesquisadores que estão em busca de soluções na área da genética ou na área da nutrição ou na área do manejo, soluções para gerar escolhas que irão fazer os animais a produzir mais quantidade, mais qualidade e consumir menos, Então esses sumários já existem há muitos anos. Em primeiro momento, Letícia, os sumários vieram provar uma raça, Como é que eu provo uma raça? A raça boa para produção de leite é a raça Girolando. Tá, mas quem está falando isso? Nós precisamos de números para que comprovem que essa raça realmente é uma raça produtora de leite. Então, nesse conceito, os pesquisadores começaram, então, a estudar uma raça, a provar essa raça, a testar essa raça, para a produção de leite, por exemplo. E com isso, várias organizações, mas todas comandadas pela Embrapa, começaram a trabalhar esse melhoramento genético para essa característica, A Embrapa, então, ela buscou características comerciais. O que é uma característica comercial, Letícia? Quando a gente fala de vaca de leite, é produzir leite. Então, eu preciso saber se aquela raça ou aquele indivíduo pertencente àquele grupo, àquela raça, ele vai produzir leite e ele, além do mais, vai passar leite para a sua sucessão, E aí a gente encontra uma fórmula chamada ganho genético. O ganho genético, ele é uma fórmula matemática, apesar de genética não ser exatas, não ser matemática, mas ele é uma fórmula que consiste no quê? Numa equação, Letícia, aonde a gente sabe qual é a intensidade de seleção da característica que eu quero, multiplicado pela herdabilidade dessa característica, multiplicado pela acurácia dessa informação. Então, essa fórmula, quando ela é dividida por intervalo entre gerações, a gente sabe qual é o ganho genético. Então, assim, eu fiz uma bagunça toda aqui, um liquidificador de informação, para chegar nos sumários. Qual a importância de um sumário para o produtor de leite, por exemplo? Lá existe dados de produção, dados comerciais, que vão mudar o cenário de lucratividade da sua fazenda. Como? Quando eu falo em PTA leite, eu estou falando numa capacidade, numa habilidade de transmitir leite, geneticamente falando, Então, o PTA leite significa, em inglês, significa Predicted Transmission Ability, é a habilidade de transmitir, predizer essa transmissão, para a sua progênie. Então, um touro, por exemplo, Letícia, que tem PTA leite de 1.000 quilos, significa que as filhas daquele touro produziram 1.000 quilos de leite a mais na lactação, quando comparadas com um touro de PTA leite 0.
Ah, e quando eu comparo com um touro de PTA leite 900? As filhas do touro de PTA leite 1000 produziram 100 quilos de leite a mais do que as filhas do touro de PTA leite 900. Então, quanto maior o PTA leite, mais eu tenho uma predicção, mais eu tenho possibilidades de que, geneticamente falando, as filhas daquele touro irão produzir mais leite. Tá, mas contabilmente, a gente falou de lucro, a gente falou de investimento, de resultado. Se eu tenho um touro, que as filhas produzem um touro de PTA leite 1000, né? E eu tenho um outro touro de PTA leite 900, a diferença das filhas dos dois touros é em torno de 100 quilos. Hoje você recebe o seu leite em 2,30. O que significa isso? Que as filhas do touro A de PTA leite 1000 vão te gerar R$ 2,30 vezes o PTA leite do pai, a mais do que a do touro B. Na verdade, a diferença do touro A para o touro B. Nesse caso, um é de 1000, o outro é de 900, a diferença é de 100. Então, 100 vezes 2,30, nós estamos falando de R$ 230 que uma vaca vai poder produzir a mais na sua fazenda do que a de um touro de PTA abaixo, né, com 100 quilos a menos. Olha o que é uma decisão, olhando um sumário, para você escolher uma genética na sua fazenda. Um touro, senhoras e senhores, ele tem que ser avaliado por você no seu objetivo. Se eu quero aumentar o leite da minha casa, lá da minha fazenda, eu tenho que sim buscar touros com maiores PTAs leite. Falando nisso, a gente olha para os sumários e a gente vê touros, por exemplo, como o Elo Super Sire FIV Cubera, que é esse touro que a gente vai ver agora no vídeo aí. Ó, olha lá, o Elo, ele é filho do Super Sire, numa vaca chamada Mineira, que é uma vaca que produziu mais de 18 mil quilos na sua lactação, ou seja, em 365 dias ela produziu 18 mil quilos. Ela é filha do Teatro. Por que o Elo eu estou colocando aí? Porque o Elo é o melhor touro do sumário para PTA leite. É um touro 5/8, ele é A2, ele tem um PTA leite de 1740, o que posicionou ele como número 1 da raça. Então ele tem esse PTA que produz mais leite do que qualquer outro touro, né? Ele ainda traz outras informações, como, por exemplo, um outro índice que é muito bacana que a gente vai falar na sequência, que é a idade ao primeiro parto, negativa. Então, esse touro é muito interessante. Se a gente for ver mais um touro, além do Elo, né, Super Sire, que é o nosso líder, a gente pode pegar o segundo melhor touro 5/8 do ranking, que é o Valente FIV da Prata, JAC. O Valente FIV da Prata é esse touro que vocês estão vendo aí agora, um touro de tamanho mediano, um touro de conformação muito bacana. Olha a profundidade desse touro, olha o arqueamento de costelas desse touro, qualidade de pernas desse touro. E a gente vê o PTA leite dele. É um PTA leite que posicionou esse touro como o segundo melhor touro provado, 5/8 do sumário. Ele tem um PTA leite de 1181, tá? Então é muita coisa, ele é filho do Shottle, na Harmonia Terra Vermelha, a Harmonia que todo mundo conhece aí, que é a mãe do Impacto, é a mãe do Minister, e é a mãe de uma das melhores, da melhor vaca do ranking, que é a Máxima Baxter. A Máxima é filha da Harmonia. Então olha o que o Valente representa, né? A Harmonia é uma filha da Quartinha, ô Letícia, que foi a primeira vaca meio sangue expoente da raça, produziu mais de 90 quilos de leite num dia. Então, assim, é a vaca, né? E aí a gente traz esse touro agora provado. Touro que me agrada muito, viu? Valente, segundo de PTA. E se a gente ainda falar de PTA, eu vou chamar um terceiro touro para exemplificar isso. Eu chamo agora um touro chamado Demétrio Felicidade Braxton Nova Terra, que é lá da fazenda Nova Terra, é um touro 5/8 também, e é o terceiro melhor touro, 5/8 do sumário. Então, assim, a alta tem o primeiro, o segundo e o terceiro melhor touro, para leite, 5/8. É um touro que traz 1.010 quilos
de PTA Leite, é um filho do Braxton, na Felicidade, Felicidade que vai à Patativa, é um touro muito correto, um touro de conformação muito equilibrada. Só para exemplificar muito claramente, ô Letícia, quando a gente chega numa fazenda de leite, o produtor está lá pelejando, que é uma peleja, produzir leite não é fácil, é só para quem gosta, para quem tem essa atividade como principal e vai mexer o doce ali. Mas a gente chega, às vezes, a média de um rebanho lá está em 13, 14 litros de leite por dia. Eles estão num sistema talvez a pasto, fornecendo um pouquinho de concentrado ali na hora da ordenha. E esse produtor, ele já enxerga que existem algumas vacas que estão acima da média, né? A média dele é 14, mas tem vaca de 17, 18, mas tem vaca de 9, de 8. Isso mostra para ele a diferença da genética que ele tem na fazenda, porque a genética, ela se mostra, ô Letícia, quando todo mundo está comendo a mesma coisa e está sendo tratado igualzinho. Então, assim, eles todos estão comendo pasto na mesma hora e todos estão comendo a mesma quantidade de ração. Quem produz mais e quem produz menos é influência da genética. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é conhecer o nosso rebanho, para a gente saber quem são as nossas melhores vacas. E ali a gente começar um trabalho de seleção, de intensidade de seleção. Quando a gente vai trabalhar numa fazenda, a gente tem várias fases de uma vaca, né? Várias categorias de uma vaca. A gente tem uma categoria que é a bezerra, né? A bezerra está ali, a bezerrinha ela está bebendo leite, ela está comendo ração para ela poder crescer e se tornar uma vaca. Mas até então, ali naquele momento da bezerra, Letícia, ela não está te dando nada. Ela só está comendo e bebendo por conta sua, né? Aí ela vira novilha, quer dizer, ela sai, né, ela sai do período bezerra de amamentação, ela sai desse período e começa a virar uma novilha, né, entrar na puberdade, ela começa a desenvolver hormônios, ela está num outro estágio. Esse estágio, ela também está ali, comendo e bebendo por sua conta. E isso são meses, são meses. Por exemplo, o desmame precoce de uma bezerra de leite, quando ela vai para a casinha, a gente está falando de 90 a 120 dias. Então nós estamos falando de 3 a 4 meses. Depois ela vira novilha. E se a gente conseguir emprenhar ela com 16, 17 meses, já está se falando. Ela ficou 17 meses ali sem pagar aluguel. E aí a gente vai emprenhar ela. Ela vai gestar durante 9 meses e vai parir. Na hora que ela pare, ela muda de categoria. Aí ela vai mudar para uma categoria que chama categoria de vaca. Ela vai pagar a conta, ela começa a pagar o boleto mensal dela ali de comida, ela começa a pagar a conta. Então você vê o custo, né, de recria de um animal, né? A gente tem a cria, a recria, a gente falou da bezerra, falamos da novilha chamada de recria nesse processo, é alto, né? Porque ela vai pagar uma ração hoje, ela vai pagar uma suplementação, né, para ela crescer. Você não pode, se você quer ter retorno rápido, dela parir rápido, você tem que ajudar ela na alimentação, senão ela vai normal. Então você tem custo de alimentação, você tem custo de manejo nesse processo, e isso é caro, né? Existe hoje alguns custos sendo falados de R$ 2.500 até R$ 3.500, do dia que ela nasceu até o dia que ela pariu. Então, assim, é caro esse negócio. É você bancar financeiramente um hóspede que não paga a conta, na esperança que um dia ele se pague, né? Geneticamente falando, idade ao primeiro parto, ela é extremamente importante porque ela encurta esse período que a novilha não está te pagando nada. E ela encurta e ela é mensurada em dias, desculpe, ela é mensurada em dias, e a gente busca aqueles animais que são negativos nessa característica. Então o IPP, ele é calculado em dias, e lembra que o IPP é um PTA, né? Ele é uma medida de uma habilidade predicta, então ele é fator comparativo, tá? Não é que aquilo vai acontecer, ele compara um touro com outro. Então um touro que tem IPP de menos 20, quando comparado com um touro que tem um IPP de 0, significa que
as filhas daquele touro de IPP menos 20 tendem a ter o primeiro parto 20 dias antes do que as filhas de um touro de IPP 0. Então a gente tenta sempre buscar. Agora imagina o que significa 20 dias, né? Porque são 20 dias a menos de custo de recria e 20 dias a mais ou antes de produção. Se essa novilha pare com 20 quilos de leite, você tem 20 dias multiplicado por 20, dá 400. Você tem 400 litros de leite a mais, né? Ou primeiro do que aquele touro de IPP 0. Quer dizer, você começa a receber mais cedo e mais. E aí me lembra alguns touros, né? Eu queria chamar um touro que faz a diferença muito grande dentro desse processo. É um touro 3/4, é um touro conhecido de todos aí, chamado Horizonte FIV Alta Day MY. O Horizonte é um touro girolando 3/4, portanto 75% de sangue holandês. Esse touro é um dos melhores touros para IPP. Ele tem menos 60 dias. Então imagina quando você tem um touro IPP 0 com um touro IPP menos 60, as filhas vão estar dentro do curral produzindo leite 60 dias antes do que esse touro de IPP 0. Então o Horizonte, ele é filho do Alta Day, olha ele na tela aí, numa vaca Wildman. Então assim, são dois fenômenos da raça holandesa para nós. O Alta Day é o número 1 do mundo para a produção de leite do holandês e o Wildman fez toda essa história. E é bacana que esse touro ainda conserva um PTA leite de 1665. Então olha que bacana, esse cara, além de passar menos 60 dias, né, de idade ao primeiro parto, ele ainda passa um PTA leite que está na cabeceira, está entre os top melhor touro para a produção de leite. Então assim, é muita qualidade. O que me lembra também, vamos agora para um touro 5/8, um outro touro que chama atenção para essa característica de IPP, de idade ao primeiro parto. Lembrando o que é, né? Ela é medida em dias, ela é um fator de comparação e ela te dá uma ideia, uma predicção de precocidade sexual, né? Eu vou ter um animal que entra na fase de puberdade e pare mais cedo quando comparado com outro touro. Eu chamo aí o Anata Fidalgo Hidalgo, lá da leiteria Anata, do nosso amigo Renato. É um touro que se destaca muito bem, pois o IPP dele é de menos 49 dias. Então também é um dos touros cabeceira para a idade ao primeiro parto, mas agora ele é um touro 5/8, né? O touro 5/8 ele é filho do Alto Hidalgo, que é um touro da alta aí acima de 2.800 libras de leite, numa vaca chamada Anata Brenda, né, que é uma filha da Engenho da Rainha Brenda. A gente chama até, essa vaca tem apelido, ela é a Brendinha, né? Porque a mãe é a Brenda, né? Então ela chama de Brendinha. Ela é filha do Gengis Khan na Engenho da Rainha Brenda, uma vaca extremamente correta, produtiva, uma vaca 1/4 de muito leite, e fez o Anata Fidalgo Hidalgo. É um touro que traz 1.386 quilos de GPTA leite e menos 49 dias de idade ao primeiro parto. Então um touraço muito bom. E o terceiro touro que eu chamo para IPP é o irmão do Anata Fidalgo Hidalgo, irmão de pai. É o Fortunato Hidalgo, lá da Fazenda Campina Verde. O Fortunato, ele é filho do Hidalgo também. Hidalgo foi um dos grandes touros que a gente usou para fazer tourinho girolando, porque ele era muito leiteiro, né? Mais de 2.800 libras para leite. E aí o Fortunato veio. Também é um touro que chama atenção. Ele é filho do Hidalgo numa vaca jaguar, e ele chama atenção pela idade ao primeiro parto, de menos 48 dias. Então assim, ele está assim, ó, com o irmão, e mostra que família é precoce, né? Então, menos 48 dias e com PTA leite de 1.328. E aí, o nosso produtor tem que tomar a decisão, Letícia. O que ele vai escolher? O que ele quer da fazenda dele? Ah, eu quero leite e precocidade sexual. Mas quanto de leite você quer? Se a gente tivesse, Letícia, o produtor precisa pensar dessa forma. A Letícia é uma produtora de leite.
E a Letícia vai lá no mercado comprar um touro de leite para ela. E ela tem R$100 só. E ela tem duas características, precocidade sexual e leite. Ela quer os dois. Quanto que você está disposta a gastar com leite e quanto você está disposta a gastar com... Precocidade. Qual que é mais importante para você? Não tem resposta certa ou errada aqui. Qual que você acha que é mais importante lá para sua fazenda? Acho que é a produção de leite. Tá, então quanto você está disposta a gastar para o leite? Tem que ser mais do que você está disposta a gastar com precocidade sexual, com IPP. Vamos supor que é R$60, sobrou 40 para você. Investir em precocidade. Beleza, você acabou de criar, sabe o quê? Um plano genético. Então qual que é o plano genético da Letícia? 60 para leite, 40 para IPP. Agora, existe também, ô Letícia, touros completos. O que é o touro completo? Não que esses touros que eu falei não sejam completos. São touros que trabalham esses 50-50. 50 para leite, 50 para precocidade sexual, para IPP, e eles se destacam muito bem. Eles estão entre os melhores para leite e os melhores para IPP. Né? Eu vou citar um aqui que eu chamo na tela, que é o Guerreiro Máxima 2R Jataí. O Guerreiro é um velho conhecido de todo mundo, porque o Guerreiro foi o primeiro touro a ter uma avaliação genômica para leite, um PTA leite genômico, acima de 2.000 quilos. E ele conserva até hoje mais de 2.000 quilos. Para se ter uma ideia, hoje o GPTA leite é 2.422. É o melhor touro da raça Girolando de avaliação genômica para leite. Aí você fala, então o foco dele só foi para leite, né? Não. Ele ainda se destaca entre os melhores touros para idade ao primeiro parto, com menos 35 dias. Então, assim, ainda está lá na cabeceira, é um touro equilibrado, é muito leite e muito boa idade ao primeiro parto. O Guerreiro, para você ter uma ideia, ele é filho do Elo, que a gente falou no começo do programa. Então, olha como a genética, ela não foge muito, né? Ele é filho do Guerreiro na Máxima. Uai, você falou Máxima também. A Máxima é a filha da Harmonia. A Harmonia é a mãe do Valente, que é o segundo melhor touro. Olha como é que família é importante. E tem outra também, né? A gente pode chamar um 3/4 que me traz muito equilíbrio também nessas duas características. Eu gostaria de chamar aí à tela o Caruso Monte Rei FIV da Miraí, né? 2B Miraí. Esse touro é um touro Girolando 3/4, é um filho do Monte Rei, numa das grandes vacas do cenário nacional meio sangue, que é a Quelinha. Vaca espetacular lá do criatório do nosso amigo Adriano Bicalho, e faz a diferença. E o Caruso, ele associa mais coisas ainda. Ele é um touro de IPP menos 34 dias, então assim, ele está no seleto grupo de touros de um mês, né, que eu chamo. O que é um mês? Um mês para trás, um mês antes, um mês de precocidade sexual, né? São alguns touros que têm essa capacidade, né? E também está se posicionado muito bem, aliás, é o melhor touro 3/4 de avaliação genômica da alta, é um touro que carrega 1.781 quilos de GPTA leite. Então, olha que interessante, nós pegamos um touro puro sintético, né, que é a raça, que é o Girolando Guerreiro. Ele é o melhor touro Girolando para GPTA leite e tem 39 dias, menos 39 de idade ao primeiro parto. Aí eu vou lá buscar um touro 3/4, que é o caso do Caruso, para te falar que é o melhor touro nosso 3/4, com 1.781 quilos de GPTA leite e menos 34 quilos de IPP. Então, assim, são outros produtos bem equilibrados também para o gosto do nosso parceiro. Se é 3/4 ou é 5/8, né? Agora, Guima, uma outra característica importante que é o intervalo entre partos, né? Qual que é a diferença? O que esse intervalo entre partos vai fazer a diferença no meu rebanho? Olha, também é uma característica que a gente consegue olhar, né? É uma característica que fala o seguinte, quanto mais eficiente eu sou na área de reprodução, eu posso fazer a minha vaca retornar ao parto. Então ela pariu, né? E uma vaca só produz leite quando ela pare,
Então ela pariu, ela vai produzir leite para o bezerro dela, né? Ela tem essa habilidade de produzir. O excedente do que o bezerro dela precisa, ele é comercializado. Só que com o tempo, ô Letícia, essas vacas, elas começaram a produzir muito leite, muito mais do que o bezerro precisa, né? Então, por isso que a produção de leite aumentou. A genética de leite foi muito superior a isso. E o intervalo entre partos, ele fala para você quando a máquina funciona, né? Hoje a média da raça Girolando de intervalo entre partos, ela está em 13 a 14 meses. Então quer dizer, cada 13, 14 meses um animal pare, porque eu preciso dar um descanso para ela, antes dela parir. E essa vaca precisa de 2 meses, 60 dias de descanso. Então eu sei muito bem quando eu vou parar e quando ela vai voltar para a ordenha. O intervalo entre partos é muito importante a gente poder coordenar, mas é uma ação muito grande do ser humano, do produtor. Mas, geneticamente falando, a gente já tem esse índice, que é o IP, que é o intervalo de partos. Então, a gente buscar animais que estão muito próximos ao zero, é a gente manter o animal funcional na fazenda, tá? E para isso, nós temos diversos touros que a Alta tem na sua bateria, para que casem com a informação de PTA leite, de IPP e também de idade, de intervalo de partos. Guima, você falou aí sobre diversas características e agora eu queria que você me contasse como é que a Alta ela avalia, ela consegue assegurar para o nosso produtor, para quem está nos assistindo, todas essas características, toda essa qualidade, toda essa genética que a gente propõe entregar para quem está nos acompanhando. Olha, Letícia, isso é uma história até boa de contar, né? Porque nós precisamos ter profissionais qualificados para a gente escolher essa genética, né? Nós precisamos ir para o campo, nós precisamos visitar grandes propriedades, visitar fazendas que possuem trabalho de anotações zootécnicas, trabalhos profissionais para a gente saber escolher e conhecer muito bem sobre genética, sobre essas fórmulas que a gente conversou, sobre processos de seleção, para a gente começar a escolher a vaca, que vai ser a mãe de um touro. Melhoramento genético, gente, é feito em rebanho, não é feito em indivíduo. Não é um produto que vai melhorar toda a fazenda. Nós vamos melhorar toda a fazenda. Nós precisamos melhorar todo o rebanho. Então, assim, o que a Alta faz, né? Primeiro, o processo de seleção, o processo de escolha da matriz que vai receber um acasalamento da Alta para um futuro touro nascer. É uma aposta. Só que é uma aposta assegurada de informações. Nós temos que ter essas informações. Então, o que a gente faz hoje, né? Primeiro, a gente busca as melhores vacas do Brasil para serem mães de touros. A gente traz os melhores touros importados ou nacionais, no caso do Girolando, por exemplo, ou no caso do holandês, para a gente fazer o acasalamento. A gente faz uma predicção de valores genéticos. E aí as associações, a Embrapa, todo mundo nos ajuda com o fornecimento de dados, de pesquisas, de avaliações e trabalhos genéticos nessa área. Depois que isso é feito, nasce o bezerro. Esse bezerro, quando nasce, a gente já faz a coleta do material genético dele para a gente ver se a avaliação genômica condiz com todo o trabalho que a gente fez. Aquele animal que a avaliação genômica não é satisfatória para nós, no nosso critério, infelizmente, ele não serve para ser touro, né? Só chega à nossa central aquele produto que passou por todo um crivo, tá, de conhecimento científico, de avaliações genéticas, avaliações genômicas, para poder estar aqui. Então, assim, a gente consegue assegurar muito bem que aquele produto é o produto que a gente fala e muito bem nas partes genéticas daquele produto. Ele é melhorador. Agradeço muito pela sua participação no Pecuária em Alta de hoje, Guima. Muito obrigado e contem com a gente. Se você quiser entrar em contato com a gente para fechar um melhor negócio, conhecer um pouco mais sobre a nossa bateria, é só entrar em contato com os números que aparecem aqui na sua tela. Eu te espero no próximo programa. Até lá!